Bom dia, pessoal. Mais uma externa do canal, hoje para falar sobre livros de cemitério, né? Principalmente aqueles livros que eu escrevi. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre o livro Metrópole da Morte e Necrópole da Vida, um estudo geográfico do cemitério da Vila Formosa em São Paulo. Esse livro originalmente foi um TGI, que é um trabalho de graduação individual para poder concluir aí o curso de bacharelado na Universidade de São Paulo, USP. E inicialmente ele chamava-se Histórias da Geografia do Meu Quintal, porque eu morava próximo ao cemitério e utilizava o cemitério como uma espécie de um grande quintal. E justamente essa é a temática do livro. São pessoas e grupos sociais que usam o espaço do cemitério para outros fins que não os ligados ao velamento e ao sepultamento. Por exemplo, a coleta de vela para reciclagem, né? O pessoal que ia correr atrás de balão à noite, empinar pipa, aprender a dirigir, ou mesmo se preparar para maratonas, que é o caso do meu amigo Marcos Pinguim, que é um maratonista e fotógrafo de maratonas, que costumava treinar no cemitério. Tá? Então, foi um livro escrito no ano de 2000 e foi o meu trabalho de graduação individual. Temos outro aqui, que é O Céu Aberto na Terra, uma leitura dos cemitérios de São Paulo na geografia urbana. Esse aqui é a minha dissertação de mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo também, pela USP, e foi concluído em 2004. O que trata o livro? O livro trata principalmente da transição da igreja cemitério, que são aquelas igrejas que tinham cemitério ao fundo, para os cemitérios intramuros ou cemitérios a céu aberto. Então nós tratamos essa questão principalmente relacionada à valorização do espaço. Como que os cemitérios conseguiam valorizar o espaço naquela época? Então alguns proprietários de terra doavam terrenos para cemitério para que pudesse atrair a infraestrutura da municipalidade, como linhas de ônibus, iluminação, etc. Tá? Então foi um livro concluído em 2004, então está aqui para apreciação de vocês. Qualquer coisa, qualquer pedido, coloquem aí no comentário embaixo. Outro livro que eu organizei, A Geografia Fora da Sala de Aula, em conjunto com Ricardo Vicente Ferreira. Nela eu tenho dois artigos, O Enigma do Cemitério da Cidade de São Paulo, onde eu falo um pouquinho sobre o Cemitério da Consolação, uma espécie de visita guiada, e as torres que marcam o centro de São Paulo, falando justamente sobre a questão das igrejas cemitérios no centro da cidade. Outro livro, Cemitérios. Esse aqui é uma espécie de um pequeno guia. Muitas pessoas me pediam para fazer um guia geral sobre cemitérios. Ele é uma espécie de coleção Primeiros Passos. Aqui eu trato da temática do solo cemiterial, do turismo cemiterial, da história da morte e do morrer, da história dos epitáfios, né, da fotografia cemiterial e também aí da arte tumular. Então são vários temas ligados à questão cemiterial para quem quer começar a introduzir aí na temática cemiterial. Temos outro livro aqui, no qual eu fiz a tradução e publiquei, que é o Em Busca de Lápides Antigas e Curiosas. É um livro feito por um antiquário inglês do século XVIII, né? E ele descrevia algumas lápides do cemitério e para quem gosta aí de simbologia cemiterial, é um prato cheio. Esse aqui é um livro infantil feito pela Heloísa Prieto. Ele chama-se As Cidades dos Deitados. E eu produzi o livreto dele, que é esse livreto aqui. É uma obra chamada de ópera urbana e vinha com o livreto. Então eu fiz aqui a produção do livreto, tá? Falando das informações aqui, né? Sobre o cemitério, etc e tal, e curiosidades, tá bom? Outro livro que nós temos aqui é A Arte de Morrer, Visões Plural, volume 3. Eu tenho um artigo aqui. O livro foi organizado pelo Franklin Santana da Silva e foi publicado pela editora Comênios, tá? E para finalizar, temos aqui um artigo que saiu na Alemanha sobre cemitérios e citou a minha obra Metrópole da Morte, né? Eu não sei como isso foi parar na Alemanha,
Talvez tenha sido uma visita que o Robert Kurz, sociólogo já falecido, fez aqui a São Paulo, e eu levei ele junto com alguns outros sociólogos alemães, o Norbert Trentel, o Anselmo Yapp, né, para uma visita ao cemitério da Consolação e ao cemitério do Jardim São Luís, para mostrar as duas faces de São Paulo. E para finalizar, pessoal, eu estou aqui ao lado de um pé de araçá. O araçá é um fruto do cerrado brasileiro e ele é parente das goiabas, né? Por que o pé do araçá? Porque nós temos o cemitério do Araçá em São Paulo e naquela região ali de Pinheiros, do bairro de Pinheiros, tinha muitas plantas e muitas árvores de araçá. Em função disso, o nome do cemitério ficou o cemitério do Araçá, certo? Obrigado e toquem no sinal aí, no sininho.